Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito do TRXF11, que é um fundo imobiliário muito líquido na Bolsa de Valores, liquidez média diária, segundo o investidor 10, de mais de 15 milhões de reais. Para os padrões de fundos imobiliários, a gente está aqui diante de um fundo líquido, que nesse momento negocia um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,90, portanto, o valor de mercado hoje do fundo é inferior ao seu patrimônio líquido. E vale ressaltar o seguinte, eu estou trazendo esse vídeo a pedido de um membro da comunidade FMI. Novamente, estou aqui atendendo a um pedido. E o Carlos Victor disse o seguinte: o TRXF anunciou ontem uma nova emissão gigante com cotas e o mercado não reagiu bem, com o fundo caindo quase 5%. Olha, um fundo imobiliário pode cair 5, 10, 20, tem fundo de desenvolvimento caindo 30% num dia. Poderia fazer um vídeo sobre? Eu disse, vou anotar. Não estava ali nos meus planos de fazer um vídeo, mas vou atender aqui a esse pedido do membro Carlos. E vale ressaltar o seguinte, por mais que o TRXF tenha caído, e sim, houve motivo para isso, o mercado de fundos imobiliários como um todo segue declinando, inclusive devolveu todos os ganhos acumulados no ano. Você vai notar que o IFIX, ele chegou a acumular uma alta de mais de 4%. Devolveu tudo, e agora está com uma queda acumulada de 0,20 na data de gravação desse vídeo, 8 de agosto. Só que o TRX está caindo bem mais, né? Bem acima do IFIX, caindo quase 12% com a cota a 85,90, sendo que o valor patrimonial da cota está acima de 95. Embora seja um fundo com uma baixa taxa de vacância, ou seja, quase toda a área bruta locável pertencente ao fundo está locada, isso foi insuficiente para as cotas não declinarem fortemente, como ele falou, 5% em apenas um dia. Mas o que aconteceu? Primeiro que eu já falei um motivo que aí é conjuntural. O mercado de fundos imobiliários, especialmente os fundos de tijolo, realmente proprietários de imóveis ou participações imobiliárias, caíram por conta da curva de juro. Os fundos imobiliários concorrem muito com o juro brasileiro, muito. Mas vamos entender o que está acontecendo com o TRXF. Antes disso, um recado aqui do patrocinador desse vídeo, que é a EQI Investimentos, onde eu tenho conta aqui, ó, a minha conta pessoal, e ao clicar aqui em produtos de investimento na plataforma, você tem aqui diversos produtos: renda variável, renda fixa, fundos de investimento, criptoativos, você consegue investir em Bitcoin aqui na plataforma da EQI Investimentos, previdência privada, se for do seu interesse. E aqui em renda variável é onde você vai aqui em Home Broker e negocia ações, fundos imobiliários, ETFs, etc. Portanto, abra a conta na EQI, teste, veja se você gosta da plataforma. O atendimento deles é muito bom, eles estão sempre sendo premiados por conta de atendimento. O BTG Pactual é sócio da companhia, por isso que existe similaridade aqui nos produtos e na plataforma. É uma corretora segura de se investir, então teste. Para abrir conta eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Prosseguindo, inicialmente o TRXF ele soltou aqui um fato relevante anunciando a compra de um galpão da Log, que é uma empresa da Bolsa de Valores. E nessa negociação, aparentemente não houve insatisfação do mercado por conta disso, uma vez que foi ali um negócio de 210 milhões, com um cap rate de 8,19% ao ano e um yield on cost de 10,58%. Olha, aqui a gente está falando de galpão AAA, né, de mais alta qualidade, e é difícil você não conseguir um cap rate, entre aspas, baixo, assim, de 8% ao comprar esse tipo de imóvel. E o que é o cap rate? O que significa isso? Olha, o cap rate é uma medida importantíssima no mercado imobiliário que consiste em você pegar a receita operacional líquida que o imóvel vai produzir, você vai pegar essa receita e dividir pelo custo de aquisição. Quanto que eu paguei nessa negociação? Então, vamos lá. Se eu estou pagando 210 milhões, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o aluguel que eu vou ganhar, a receita líquida que eu vou ganhar, é de pouco mais, vamos arredondar aí, 17,2 milhões de reais. Então 17.200 dividido por 210 mil me dá os 8,19. Aí eu te pergunto, você aí, eventualmente que entende de mercado imobiliário, você faria esse negócio para ganhar 8,19%? O cap rate é uma medida muito parecida com o ROI e o ROIC, quando a gente sai do mercado imobiliário e vai para as empresas. E a gente sabe que a gente busca ROI, ROIC superior a 12%, idealmente 15%. Então aqui, no final das contas, você é obrigado a pagar caro por ativos de qualidade. Até porque a gente está falando aqui de um ativo que está integralmente locado. Então você compra com o inquilino.
Então isso encarece ainda mais. E a depender do inquilino, você ainda tem mais um encarecimento na negociação. Mas isso aqui foi só para te dar uma palhinha, porque o mercado olha para tudo isso. Quanto que vai produzir de retorno, a qualidade do inquilino, a qualidade do imóvel ou dos imóveis, tudo isso é importante. E aí nós tivemos o fato relevante que originou a queda nas cotas do TRXF, que foi isso aqui, ó. O fundo celebrou um memorando de entendimentos não vinculante, então ainda é uma negociação. Quando está escrito não vinculante, é que ainda não fechou o contrato, que já tem validade e que já produz efeitos entre as partes. Com a Cyrela, tá? Uma empresa da Bolsa de Valores. E nesse memorando, a intenção é de comprar galpões e também lajes comerciais, numa negociação que será de quase 2,2 bilhões de reais. Então, uma negociação enorme. É um mega negócio. A gente está falando de um negócio de mais de 2 bilhões, gente. Não é um negócio pequeno. E aí você vai me perguntar, bom, eu já ouvi dizer que esse TRXF, ele é um fundo alavancado. Ou seja, é um fundo endividado. Ele tem condições. Eu sei que ele não deve ter caixa para isso, para comprar 5 imóveis aí, num total de mais de 2 bilhões, porque o fundo imobiliário é obrigado a distribuir o caixa, ele só pode reter 5% no semestre. E aí, vai tomar mais dívida já estando alavancado? Não. Então, qual é a solução para fazer esse negócio? Já sabe, subscrição, pedir mais dinheiro aos cotistas. E aí, o que acontece? Aqui, não há exatamente o cap rate anunciado aqui no fato relevante, mas o yield on cost está inferior àquele negócio da Log, está em 10,40. Segundo aqui uma matéria, o cap rate é o mesmo de 8,19, então a princípio seria o mesmo cap rate, e um desses imóveis, como a gente viu, é edifício corporativo, mais difícil de vender, né? Olha o PVBI. E talvez o mercado não tenha gostado disso também. E aí, quando a gente pega aqui a justificativa, basicamente ampliação do portfólio logístico já alocado também, investimento em edifício corporativo já alocado a uma empresa do segmento de banco digital, presença dos ativos no Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro é meio complicado, mas enfim, a gente sabe que a vacância lá, especialmente em corporativo, edifício corporativo é alto. Então assim, tudo isso pode ser questionado. E o fundo acabou anunciando a sua 13ª emissão de cota, visando captar um total de 5 bilhões, mais que o dobro do valor necessário para fazer essa aquisição. Isso aqui assusta, mas claro, olha o tamanho da diluição. Vamos pegar qual que é o patrimônio líquido hoje do fundo. Aqui o informe mensal, ele mostra pra gente que o patrimônio líquido é de quase 6 bilhões. Tá enxergando aqui? 5,9 bilhões. Então eu vou praticamente dobrar se eu captar mais 5 bilhões. Então a diluição vai ser pesada para quem não participar disso aqui, se o fundo conseguir captar tudo isso. Porque essa desvalorização pode ter dado um recado para a gestão do fundo que é o seguinte, olha, calma lá, você quer captar 5 bilhões? O mercado não está favorável para isso agora. E o fundo não pode captar abaixo do valor patrimonial. O problema dos fundos imobiliários é este, ficar captando recursos em um momento nada favorável. Qual seria o momento favorável? Quando a gente tem um ambiente de juros mais favorável, em que as cotas podem se valorizar e permanecer por mais tempo acima do valor patrimonial. Não é o caso. Então isso vai cansando, né? O mercado, os cotistas, é um mercado bastante concentrado em pessoa física. E aí se você me perguntar se essa negociação faz sentido, se você está olhando para a qualidade dos imóveis e inquilinos, eu entendo que faz. Só que o momento é adequado? Essa é uma questão. Eu entendo que não. Ficar crescendo nesse momento, eu entendo que não é o melhor momento. Mas enfim, o cap rate vai trazer um bom retorno ao cotista? A princípio, não também. Você tem um juro que te remunera líquido 12, sendo que você está aí com cap rate de 8. Fica difícil de justificar. E é por isso que o mercado vai batendo nas cotas para o dividend yield ser alto, a ponto de compensar eventualmente a compra das cotas. E aí que a gente entra no seguinte sentido. O fundo, segundo seu relatório gerencial, ele é capaz de produzir no ano, a título de resultado operacional, né, algo em torno de 650 milhões de reais. Então, se ele entregar 650 milhões, e eu dividir aqui por 12%, que seria um preço teto, assim, uma adaptação do Bazin, que adaptou o Gordon, mas aqui para os fundos imobiliários, eu compraria esse fundo até o valor de mercado de 5,4 bilhões de reais. Esse seria o valor de mercado teto, ou preço teto, né, desse fundo. Mas aí eu te pergunto, qual é o valor de patrimônio líquido atual desse fundo? Só voltando aqui para te mostrar. 5,9 bilhões. Eu compraria até 5,4. Ah, mas ele está negociando abaixo do valor patrimonial. Então tá, ele está negociando hoje a cota a 85,75. O que você faz aqui para saber o valor de mercado hoje dele? Tá vendo aqui número de cotas? 62 milhões de cotas. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse número e multiplicar pelo valor de mercado atual, que é 85,75. Ó, isso me dá um valor de mercado atual de 5,3 bilhões. Então, a princípio, está dentro do meu preço teto de 5,4 bilhões, mas bem próximo.
Então, se eu quero ganhar 12% nesse fundo, teoricamente ele está barato nesse momento. Teoricamente. Mas para ganhar 12%. Ah, Luan, 12% é bom, né? O ciclo atual é negativo, mas 12% me parece uma boa remuneração. Sim, eu concordo. Na verdade, é uma excelente remuneração no mercado de fundos de tijolos. Por outro lado, o risco desse fundo é muito alto. E o risco desse fundo pode acabar gerando a necessidade de ainda mais emissões e mais diluição. Por que eu digo isso? Mesmo sem uma eventual aquisição. Até porque agora a emissão pretendida é de 5 bilhões, a aquisição é de 2,2. Um pouco pode ser para reforçar a estrutura de capital do fundo. Por que eu digo que ele está muito alavancado? Vamos calcular aqui o nível de alavancagem desse fundo. Como é que a gente vai fazer isso? Já até expliquei em outro vídeo. A gente vai comparar o valor total do ativo hoje, que é de 9,9 bilhões de reais, conforme está aqui no informe mensal, e vai comparar com a dívida do fundo. E encare o fundo como uma empresa, só que uma empresa que não se beneficia de dívida, já que a empresa, e assim é também com os REITs, a empresa ela tem um benefício fiscal. O que ela paga de juros da dívida, ela abate da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso não acontece com o fundo imobiliário. Então aqui basicamente a dívida serve apenas para alavancagem, apenas para isso. E aí eu só vou conseguir gerar valor se, e somente se, o custo da minha dívida for inferior ao retorno que eu consigo. Então, por exemplo, um cap rate de 9, se a minha dívida custa 7, eu estou gerando valor ao cotista. Agora, se a minha dívida está custando 8, meu cap rate é 8, não tem geração de valor. E se a dívida custa 8,5 e eu só estou gerando 8, eu estou destruindo valor. E aí, o que acontece? Aqui no caso, essa alavancagem eu vou te mostrar o impacto dela até comparando com a alavancagem que a gente calcula das empresas na Bolsa de Valores. E aí eu vou pegar aqui para você, aqui informações do passivo. A gente não vai considerar os rendimentos a distribuir, claro, isso aqui não é dívida, nem a taxa de administração que é paga ao fundo. A gente vai pegar obrigações por aquisição de imóveis, 592 milhões de reais, quase 593 milhões, e obrigações por securitização de recebíveis, 2,5 bilhões. E ainda tem provisão, eu nem vou considerar a provisão por garantias prestadas. Eu vou considerar só esses dois itens aqui. Seria de fato a dívida do fundo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o loan to value, que é o cálculo da alavancagem financeira do fundo imobiliário. O valor do ativo a gente já tem. A gente só vai copiar e colar. 9,9 bilhões. Do passivo é a soma daqueles dois itens que a gente já conversou. 2,5 bi mais 593 milhões aproximadamente. Então meu passivo, pensando só em dívida, é de 3 bilhões e alguma coisa, quase 3,2 bilhões. Como é que eu calculo aqui, ó? É passivo sobre ativo. Então, meu loan to value nada mais é que o passivo dividido pelo ativo. Agora eu transformo aqui em percentual. Isso me dá uma alavancagem de 31,74%. Agora, você precisa me responder, Luan. Isso é bom? Isso é ruim? É muito? Pouco? Então, é muito. E para você ter uma ideia do impacto disso aqui, primeiro, deixa eu te mostrar qual é o principal indexador da dívida desse fundo. Custo médio de securitização IPCA, 52%. Então, é um fundo cuja dívida é mais concentrada em IPCA. E, sinceramente, com o juro caindo, a gente pode esperar IPCA subindo. Então, é um fundo que está bem exposto ao IPCA, o que pode ser um problema, com a taxa de juro brasileira básica caindo e o CDI acompanha. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou de novo aqui no resultado do fundo. Você pega o último relatório gerencial, tá na página 11, tá? E vou fazer o seguinte para você. Lembra que a gente tem um indicador de alavancagem financeira nas empresas, que é a relação dívida líquida sobre o EBITDA? O EBITDA seria o resultado operacional. Esse resultado operacional eu vou comparar com a dívida líquida. Por que não fazer a mesma coisa aqui? O endividamento líquido a gente já mostrou aqui, 3,1 bilhões. Então, eu não posso pegar o resultado operacional do fundo e comparar com essa dívida? Posso. É uma adaptação para o fundo imobiliário. E qual seria meu resultado operacional aqui? Ué, se a gente pegar aqui o EBITDA, entre aspas, dos últimos 12 meses, que ele traz aqui, esse valor aqui, 643 milhões. Então, qual seria minha alavancagem aqui? Eu vou até colocar como alavancagem do EBITDA, mas não é, tá? Eu estou inventando isso aqui. Eu estou adaptando para o caso de fundo imobiliário. Dívida líquida sobre EBITDA. Isso dá um indicador de 4,89. Peguei aqui a título de comparação a Auren Energia, que é uma empresa que tem uma previsibilidade boa na geração de caixa, então isso possibilita uma alavancagem financeira maior, mas hoje é uma alavancagem dívida líquida sobre EBITDA de 5,3 e por isso o mercado vem se preocupando, não à toa. E no caso aqui do TRXF, a alavancagem está beirando 5x, né? E é isso. Como é que eu reduzo isso aqui? Aumentando o resultado, mas não dá para aumentar assim o resultado tão facilmente, já que você viu ali que não tem muito mais potencial, a não ser na aquisição de outros
imóveis, já que a taxa de vacância é mínima, então eu não consigo aumentar a receita. Eu vou repactuar contrato, não dá para fazer isso, tem que respeitar o contrato. Então isso aqui não dá para mexer muito. O que dá para mexer? Aqui no passivo. Como é que eu reduzo isso aqui? Colocando mais dinheiro no fundo. Quem que pode colocar dinheiro? O cotista. Então eu faço, entre aspas, chamada de capital, que é a subscrição. É claro que eu não posso simplesmente fazer uma subscrição falando, a gente precisa de caixa. O mercado vai massacrar, vai ser muito pior. Então eu preciso achar algum ativo para comprar e ainda também aumentar a posição de caixa do fundo para reduzir isso aqui. Esse aqui é o endividamento líquido. Eu reduzo isso aqui com uma posição de caixa maior. O problema é que o fundo precisa investir esse recurso, tem um mandato para investir. Então é complicado, viu? A situação do fundo imobiliário é complicada. Por isso que eu prefiro empresa, no geral. Mas veja que esse é um nível de alavancagem que não é confortável, apesar da gente ter aqui vários contratos, vários inquilinos, ter bastante previsibilidade. Ainda assim, a gente está falando de quase 5 vezes o resultado operacional do fundo. Esse é o nível de endividamento. Por conta disso, na minha opinião, eu preciso de um yield de pelo menos 13% para justificar aporte nesse fundo. E se eu for exigir 13%, vamos colocar um preço teto aqui então. PT. PT não pega muito bem, mas é preço teto. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 0,13 ou 13%. Eu chego a um valor aqui inferior a 5 bilhões de reais. O valor de mercado hoje é 5,3 bilhões. Então teria que cair mais um pouco. Hoje então eu tenho uma margem de segurança negativa de 7,5, exigindo uma taxa de 13%. Por quê? Porque eu estou dividindo o meu preço teto, na verdade valor de mercado teto, sobre o valor de mercado atual, apesar dessa queda. Já aqui é com a queda, igual a gente calculou. Então na prática eu tenho uma margem negativa de 7,5. Claro que se eu exigir apenas 12%, aí eu tenho uma margem positiva de apenas 0,20, o que fica bem apertado. Diante dessa alavancagem, particularmente eu prefiro mais, ainda mais com a necessidade eventual de mais subscrições. Portanto, mesmo com essa queda, eu não posso dizer que é uma oportunidade a compra de TRXF, mas eu vou dizer que é uma cilada? Não tem como eu dizer isso. A alavancagem por hora está sob controle, aparentemente. É um fundo líquido, provavelmente vai captar bastante dinheiro, vai dar uma segurada nesse passivo, e é isso. Mas é um passivo muito grande. Eu não me sinto muito confortável. Por que eu não invisto em Auren, por exemplo? Porque eu não quero assumir uma dívida desse tamanho. Por mais que a empresa tenha uma previsibilidade de geração de caixa interessante. Não haja tanta volatilidade do EBITDA. Mesma coisa aqui, mas vamos lá, né? 4,8 vezes o resultado operacional do fundo não é algo confortável. Então essa é a minha visão. Se quiser receber conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos, planilha de preço teto de ações e acompanhamento da minha carteira pessoal, hoje eu só invisto em um fundo imobiliário, basta se tornar membro do canal, aqui em Seja Membro, podendo cancelar a qualquer momento. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo.